Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. E olha, a partir de hoje tem mudança no horário de abertura dos comércios de Goiânia para evitar aglomeração no transporte público. Decreto assinado ontem determina, por exemplo, que os postos de combustíveis e panificadoras abrem entre 5 e 6 da manhã. Supermercados, serviços ambulatoriais em hospitais, clínicas e laboratórios começam entre 6 e 7 horas. Diaristas e porteiros começam a trabalhar entre 7 e 8 da manhã, mesmo horário que farmácias, oficinas mecânicas e borracharias devem abrir. Agências lotéricas e clínicas veterinárias abrem de 8 às 9 e, por fim, bancos e salões de beleza começam a funcionar entre 9 e 10 horas. Então nós estaremos fazendo esse escalonamento para que esse horário de pico seja diluído, então, até às 10 horas da manhã. E com isso, aliviando os terminais e essas aglomerações tão danosas à saúde pública hoje nos nossos terminais, elas estarão tão diluídas e nós conseguiremos fazer um transporte adequado, tirando os usuários dos terminais e também dos pontos de embarque e desembarque. Vai ter fiscalização e, segundo o decreto, o estabelecimento que descumprir os horários de abertura será fechado imediatamente sob pena de autuação, interdição e aplicação de multa. Instituindo uma fiscalização realmente intensa e profunda. Aquilo que o poder público, seja federal, estadual ou municipal, estabelecer para a população, a prefeitura fará com que seja cumprido. Não foi definido o escalonamento do horário de fim de expediente, que também costuma provocar maior aglomeração no transporte público. Os estabelecimentos que têm autorização para funcionar 24 horas não precisam seguir esses horários específicos, mas a recomendação do decreto é de que as trocas de turno evitem horários de pico. A Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás disse por nota que não foi ouvida pela Prefeitura e que as mudanças no horário impactam profissionais de saúde, em geral, que usam transporte coletivo em diferentes horários do dia. Em Aparecida de Goiânia, 80% do comércio tem autorização para reabrir, com o alvará provisório e algumas regras. A cidade teve até o momento 29 casos de Covid-19 confirmados e 2 mortes por conta da doença. Segundo a Prefeitura, são 63 leitos de UTI disponíveis exclusivamente para pacientes com o novo coronavírus. O que a gente pensou na deliberação do comitê? Primeiro, nós fizemos uma análise de cenários desde Aparecida. O nosso, que a gente chama coeficiente de incidência da doença é baixo, é um dos menores hoje ainda no Brasil. O outro é que a gente estruturou os leitos de UTI. Deixamos os leitos de UTI, até por sinal, prefeito, hoje o Ministério publicou portaria aprovando os 30 leitos do HMAP, então, de UTI. Então, nós estruturamos todo o processo. A partir daí, nós analisamos quais são os riscos sanitários de cada comércio. Então, hoje, como a regra, volto a dizer, é o fechamento, o empresário, para que ele volte a funcionar, ele tem que cumprir uma série de regras e de condicionantes que foram definidos pelo Comitê de Enfrentamento. Essas regras e esses condicionantes estão no site da Prefeitura de Aparecida, onde ele tem que acessar www.aparecida.gov.br. Nesse site ele tem todo o passo a passo, é simples, desburocratizado, ele em 5, 10 minutinhos consegue finalizar todo esse cadastro e já vai sair com o seu alvará na mão. É importante avisar o empresário que esse documento, esse site vai emitir um documento com QR Code e esse QR Code deve ficar exposto na entrada da loja. Olha, a fiscalização já começa essa semana de forma orientativa. Então essa semana nós vamos passar nos comércios, comunicando aos empresários a mudança, orientando eles a como proceder para fazer essa inscrição e a partir da semana que vem nós vamos estar, como disse o prefeito, sendo mais enérgicos nessa fiscalização, fechando inclusive os estabelecimentos que não tiverem responsabilidade na sua reabertura. Agora, nós não temos como dar novos passos se as pessoas não respeitar esse primeiro que a gente está dando. Nós colocamos uma coisa com muito critério. O senhor vai ter que chegar no estabelecimento a trabalhar, vai medir a temperatura, vai ter que usar máscara, tem um álcool em gel, tem que lavar a mão, todas as orientações que são passadas. Agora, se o mínimo, e abrindo algumas coisas que a gente entende que a gente poderia avançar, as pessoas não estão cumprindo, como é que a gente pensa em abrir academia? Como é que a gente vai pensar em abrir um shopping center? Como é que você vai pensar em abrir um bar e um restaurante? Se as pessoas não estão tendo responsabilidade. O que vai acontecer se as pessoas não tiverem realmente obedecer esses critérios e aumentar o número de doentes, nós vamos fechar tudo novamente.
Porque as pessoas acham que é brincadeira. E daqui a pouco a gente vai ver o que está acontecendo em alguns locais. Os corpos amutuados dentro de frigorífico, Alessandro. Não está tendo nem condições de enterrar. Em relação ao deslocamento dos trabalhadores, empresas com mais de 15 funcionários devem providenciar o transporte. Quando questionado sobre possível escalonamento para tentar diminuir a aglomeração no transporte público, o prefeito de Aparecida de Goiânia respondeu que um comitê responsável vai estudar essa possibilidade. E está temporariamente suspensa a tradicional Romaria de Trindade, que acontece normalmente em julho. A decisão foi tomada durante uma reunião entre padres de Trindade e o governador do estado de Goiás, para evitar que mais pessoas contraiam a Covid-19. A própria associação Filhos do Pai Eterno divulgou as justificativas. A festa acontece no inverno, reúne milhões de pessoas e muitas delas são idosas. A nova data ainda será definida ao longo de reuniões entre representantes da festa, especialistas e autoridades para avaliar a progressão da Covid-19. Em 2020, a origem da devoção ao Divino Pai Eterno completa 180 anos. E as duas bibliotecas da UFG em Goiânia voltaram a funcionar com agendamentos, para você ser atendido presencialmente ou se quiser saber os serviços que estão funcionando, é só entrar em contato pelos e-mails ou telefones que aparecem aqui na tela. E a campanha UFG Solidária entrega nessa semana outras centenas de cestas básicas para 4 instituições, entre elas comunidades quilombolas e Casa de Apoio a Dependentes Químicos e Famílias Carentes, em Jataí. A campanha procura ajudar os mais vulneráveis diante da pandemia e você pode contribuir. É só transferir ou depositar sua doação de qualquer valor para o número da conta que aparece aqui na tela. Bom, e ninguém consegue ver a olho nu o coronavírus. A gente enfrenta ele se informando. Só que muitos brasileiros, além de não ver, também não podem ouvir sobre ele. Informações sobre a pandemia em Libras, língua brasileira de sinais, são essenciais para os surdos. As informações sobre o coronavírus eu recebi por meio de amigos que me disseram para ficar em casa. Fiquei muito assustada, sem entender nada. Depois fui assistir TV para compreender melhor, mas tinha uma legenda muito rápida e acabei não entendendo. Eu soube da pandemia assistindo TV. Eu fiquei muito assustada. Eu estava assistindo TV, tinha uma legenda muito rápida e eu tive dificuldade para compreender porque não tinha língua de sinais. E aí depois, em um outro momento, eu fiz uma leitura com mais calma para compreender. Para Silvia e para Joana, ler a legenda em português na TV é como ler em outra língua. É que para quem é brasileiro e ouvinte, o português é o habitual. Mas para surdos que se comunicam por Libras, a língua materna, a primeira língua, é a língua brasileira de sinais. Uma pesquisa de 2019 mostra que o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desse total, mais de 2 milhões têm deficiência severa e 15% já nasceram surdos. Eu gostaria que tivesse intérpretes para acabar essa falta de comunicação nos espaços policiais, em hospitais e outros espaços burocráticos que os surdos frequentam. Isso é muito complicado, a falta de interpretação e acessibilidade. Infelizmente, a nossa sociedade ainda não está pronta para isso. Infelizmente, eles ainda não se preocupam em vincular as informações na língua de sinais, na Libras. Professor Diego é tradutor do projeto em que a TV UFG produz conteúdos informativos com espaço para interpretação em Libras desde o ano passado. Nesse momento de pandemia, o foco é divulgar informações que expliquem o novo coronavírus e como se proteger dele. E que, infelizmente, os surdos não têm esse privilégio de terem essas informações na sua própria língua. Informações básicas, e às vezes precisam recorrer na leitura do português, que é sua segunda língua, que nem sempre fica tão claro,
ou até mesmo a outras pessoas. Aí está a importância do nosso projeto, principalmente no momento em que vivemos, que é a pandemia do coronavírus. Um momento tão grave em que estamos passando, onde milhares de pessoas estão morrendo no país e no mundo. E a TV UFG, fazendo esse trabalho, tem auxiliado a esclarecer informações, dúvidas das pessoas surdas, orientando as pessoas a ficar em casa, como se proteger e diversas outras informações importantes. Eu fiquei muito feliz em ver isso, muito satisfeita pelo trabalho realizado pela equipe de interpretação e também pela equipe de profissionais da TV UFG pelo trabalho. Parabéns a todos, gostaria que continuassem trazendo informações em língua de sinais. Distanciamento social, apesar de necessário para combater a Covid-19, pode aumentar o risco de violência contra mulheres e meninas dentro de casa. Esse é o assunto da próxima live da TV UFG, transmitida na programação e nas nossas redes sociais. Vai ser amanhã, quinta-feira, a partir de 6 da noite. Muito obrigada pela sua companhia, se cuide, fique em casa se você puder, mas se precisar mesmo sair, vá de máscara. Até a próxima!